também as 5 proteínas que os pets mais gostam. Todo mundo já sabe que pode ser oferecido sim frutas e proteínas para os pets, mas na hora de oferecer você fica naquela dúvida: será que o meu pet vai gostar? E hoje trago aí a nossa experiência de 9 anos de mercado para passar uma listagem das frutas e proteínas que os pets preferem. Sejam bem-vindos na nossa aula de hoje. Vou fixar o nosso tema aqui da aula e quero agradecer todo mundo que está participando da Semana da Confeitaria para Cães e Gatos. Já passamos aí 4 super receitas para você poder começar a entender como funciona a confeitaria pet. Eu estava respondendo todos os questionamentos ao vivo ontem e assim, perguntas muito pertinentes, né, do nosso mercado, da questão dos ingredientes utilizados. Então, a Semana da Confeitaria para Cães e Gatos serve aí para você começar a entender esse universo da confeitaria pet. Se você ainda não está inscrito, você tem que entrar no nosso link aqui na bio do Instagram para poder participar dessa semana. Você ainda vai conseguir assistir as 2 aulas que já foram aí no domingo e também ontem às 19h30, né? Então, se você ainda quer assistir essas aulas, ver essas receitinhas, aproveite que ainda dá tempo. E lembrar que domingo a gente vai ter a nossa super aula ao vivo às 19h com um bolo tão esperado, difícil para fazer e claro, vou dar várias dicas aí, não somente se você quiser fazer o Red Velvet, mas ou então fazer apenas um bolo onde você vai conseguir fazer toda uma decoração e oferecer para o seu pet. Então, hora da minha listagem, pessoal, aqui. Que difícil escolher apenas 5 frutas e 5 proteínas. Tive que pensar bastante para colocar na minha listagem aqui e o meu objetivo também é trazer aí frutas, né, que tenham acesso, todo mundo tem acesso, e as proteínas também, né? Queria colocar, por exemplo, aqui como proteína a carne de rã, mas eu sei que todo mundo ia ficar abismado e também muita gente não saberia onde encontrar. Então, o meu objetivo hoje é trazer aqui produtos que estão dentro aí da sua casa e que você pode oferecer para os pets. Então, vamos começar pelas frutas. Primeira fruta que eu escolhi é uma fruta que a maioria das pessoas aí já consome, né? E também já oferece para os pets, que é a banana. Gente, a banana, você pode oferecer qualquer tipo de banana para o seu pet, tá? Mas quero colocar um detalhe na banana aqui muito importante. A banana madura, ela contém aí um alto teor de açúcar, né? Então, uma dica aqui para você é que você pode oferecer a banana verde, pessoal. As bananas, elas devem ser oferecidas em pequenas quantidades. É muito fácil você cortar uma rodela de banana, né? Mas qual o tamanho dessa rodela? Corte em fatias muito finas para oferecer, tá? Esse é um petisco que você pode oferecer mais de uma vez por dia, mas depende aí muito da quantidade oferecida. E eu trago aqui a dica da banana verde, né? Muita gente aí consegue os cachos de banana inteiro e deixa ele amadurecendo no próprio cacho em casa, né? Então, essas bananas nanicas, por exemplo, que são bananas pequenininhas, são ótimas para oferecer. Você consegue fatiar essa banana e ainda manter na geladeira durante aquele dia, né, para oferecer. Então, a banana, qualquer tipo de banana, tá, pessoal? Banana nanica, banana prata, banana catua, elas podem e eles têm uma aceitação muito grande nessa fruta. Então, a minha primeira da lista é a banana, né? E trago essa dica aí como a banana verde, né? Que ela serve aí como um prebiótico. Então, ela é ótima para ser oferecida, mas sempre se atente muito à quantidade que você irá ofertar para o seu pet, tá? Segunda fruta da minha lista também, uma fruta muito comum aí na mesa do brasileiro, que é a maçã. A maçã você também pode oferecer qualquer
tipo de maçã, tá? Até mesmo a maçã verde. Apenas um detalhe na maçã, ela deve ser retirada as sementes, tá, pessoal? Então, muito cuidado aí quando for ofertar. A banana, ela também é uma fruta aí que ela tem um tamanho bem grande, né, para ser oferecido para o pet. Então, a banana ela deve ser oferecida aí quando você faz esse consumo. Todas essas frutas que eu estou citando aqui são ótimas para fazer petisco. Quem assistiu ontem a nossa aula aí da nossa Semana da Confeitaria Pet, viu que a gente trouxe esses dois produtos, a banana e também a maçã, né? A maçã, ela combina muito bem para você adicionar com proteínas. Então, para você fazer um biscoito, por exemplo, de lombo com maçã, a Chef de Animale tem um biscoito que é lombo, maçã e gergelim, tá? Eles combinam muito bem. E quando eu falo das frutas, eu quero que vocês tenham essa ciência, tá? Elas combinam muito bem nas misturas salgadas, né? O pet ele não tem tanto essa percepção quanto um humano dessa alteração de sabores. Apesar que também aí na gastronomia humana tem cada vez mais surgido esses produtos que são a mistura do doce e do salgado, né? Então não tenham medo de misturar, tá? As frutas e as proteínas, que elas combinam muito bem e tem uma aceitação muito bacana mesmo. Então a banana, né? Ela é rica em fibras, ela pode ser oferecida com casca, tá? Então higienizem bem essa maçã, mas como eu comentei aqui, se você não for consumir essa maçã, existem algumas maçãs menores que você pode fazer os cortes e também aí uma ótima forma de você conservar esse tipo de produto um pouco mais é você, assim que fazer o corte dele, passar aí o nosso ácido, um limão, né, que combina melhor aí para não alterar tanto o sabor, como por exemplo o vinagre também é possível, para ele não alterar a coloração ali, né, e ficar muito bonito ainda e também próprio para consumo, tá? Então é uma alternativa aí para você que não é muito fã da maçã, mas o seu pet gosta, tá? Então, outra fruta que eu quero trazer aqui é uma fruta maravilhosa. Eu queria colocar duas aqui, na verdade, junto aqui com a melancia, tá? O melão também é uma ótima opção. Acabei não colocando ele na minha lista hoje, tá? Mas a melancia, ela é rica em antioxidantes e também é um produto aí que tem bastante umidade, tem bastante água, né? Então, ele pode aí ser oferecido para os pets um pouco menos de cautela, né? Com mais cautela, na verdade, né, pessoal? Porque é um produto que você pode até oferecer uma quantidade um pouco maior que o indicado aí de 10% da quantidade diária que o seu pet come, por ele aí ter bastante água mesmo, e é um ótimo produto para você fazer sorvetes, tá? Para você colocar dentro das massas de bolo, colocar em biscoitos. A melancia, ela é muito bacana, gente. Quando você vai oferecer ela, você retira as sementes também, né? E você consegue liquidificar. Se você liquidificar apenas a melancia, ela já vai ter quantidade suficiente para líquido, tá? Então, quando você vai fazer um petisco com melancia, você batendo ele, você vai usar essa base para fazer o petisco e não vai ser nem necessário a adição de água, tá? Então, para fazer petiscos com base de gelatina ou base de massas ou até mesmo biscoitos, a melancia funciona super bem, tá? Tem muitos benefícios para os pets e além de ser muito saborosa, né? Existem algumas melancias que são sem sementes e aí também trago aí já uma diquinha a mais para você oferecer também o melão, tá? Então aí são dois produtos que eu coloquei na mesma listagem aí só para poder passar um pouquinho mais para vocês. No final aqui, depois eu passar os nossos 5, já foram 3, depois eu passar os 5, eu vou falar mais algumas frutas, tá? Que tem uma aceitação muito boa, que os pets também gostam e até algumas frutas que talvez você não saiba que pode sim ser oferecida. Então, a minha próxima é também uma bem conhecida e muita gente já utiliza essa fruta para produções salgadas, para colocar em saladas, para fazer molhos com carnes, que é a manga, gente. A manga, ela é muito saborosa, rica em fibras também. A manga, ela contém muitos minerais, né? Tem vitamina A, tem vitamina C. Então, a manga, ela é muito saborosa para os pets
E também é uma maneira aí de você inserir em petiscos doces e salgados, tá? Além de ser uma ótima opção para você ter aí picadinha já dentro da sua geladeira para poder consumir e também oferecer para os pets, tá? A manga aí, ela também tem diversas opções. Tem manga Tommy, tem Palmer, tem a manga espada. Todas também podem ser aí oferecidas. Claro, né, pessoal? Só lembrando que o caroço da manga não vai ser oferecido para o pet. Então, a manga aí, a polpa da manga, ela, como a melancia, ela também tem bastante umidade e também é um produto que você consegue liquidificar e ter uma ótima base para utilizar aí em petiscos na confeitaria pet, tá? Ótimas opções aí para vocês misturar e todas essas frutas que eu citei aqui, tenho certeza que já são muito conhecidas pelo pessoal aí da sua casa. E a última fruta das nossas 5 frutas aí que os pets mais gostam, eu não posso deixar de colocar a nossa fruta preferida, né? Que é então a que a gente mais recomenda para o consumo dos pets, que é o mirtilo, o blueberry. Além de ser um antioxidante poderoso, ele ainda tem um tamanho perfeito para você porcionar. O mirtilo, ele já é encontrado em todas as regiões, tá? Você encontra ele aí em bandejinhas e dentro de uma bandejinha contém aí muitos mirtilos. Então, dentro de bandejinhas pequenas, aí bandejinhas de 150, 200 gramas, a gente tem mais de 100 unidades de mirtilo. E o legal do mirtilo é que você pode fazer o congelamento dele inteirinho, tá? Prontinho. Ele é um ótimo para você adicionar aí. Ou então, por exemplo, em gelinhos para o verão, para colocar ele com a frutinha inteira mesmo. Ou então, utilizar ele para fazer a decoração dos seus petiscos, bolos. Ou então, aí, utilizar ele para colocar até mesmo em cupcakes. Fica muito charmoso, né? Então, é uma fruta vermelha que deve ser oferecida. Carol, mas só o mirtilo, né? Então aqui eu já falei, revisando aqui os 5 preferidos, né? As nossas 5 frutas preferidas que eu falei. Hoje eu escolhi a banana, a maçã, manga, melancia e o blueberry. Mas a gente tem diversas frutas que também podem ser aí porcionadas, como é o caso de morango, framboesa, pera, né? O melão que eu já comentei aqui. Você pode também oferecer frutas aí da sua estação, né? Tem muitas frutas aí, como o caju, por exemplo, quem mora no Nordeste, é uma fruta maravilhosa, com bastante umidade também, muito fácil de trabalhar nos petiscos, né? Então, além disso, né, pessoal, frutas em geral, assim, o que a gente pode falar que realmente é proibido, né? A questão aí da uva, muita gente ainda tenta oferecer uva para os pets. Nenhuma uva é permitida, nem mesmo aquela uva sem sementes, tá, pessoal? Então, bastante cuidado, só ofereçam o que vocês tiverem certeza que pode para os pets. E agora, quero entrar aí na nossa listagem das proteínas preferidas para os pets. Então, vamos lá. Quando a gente fala em proteínas, né, só tomar bastante cuidado aqui para passar uma informação para vocês. Quando a gente está falando aí na parte de alimentação natural, né? Quando a gente fala em proteína, a gente já fica aí pensando na categoria de carnes, né? Mas as vísceras, elas também são proteínas. Então, no caso de petiscos, né? Quando eu tô falando aí proteínas, a gente tá falando das proteínas gerais, tá? Só para passar essa informação aí para ninguém ficar matutando, né? Quem faz alimentação natural, né? Ah, mas ele não entra como na categoria, né? Na verdade, a categoria é de carnes. A gente acaba tendo um pouco de divergência nessa informação aí, então só para passar certinho para vocês, tá? Então, escolhendo as 5 proteínas preferidas dos pets, a minha primeira escolha é o fígado bovino. Gente, a aceitação do fígado é maravilhosa, tanto para cães quanto para gatos.
O fígado, ele tem aí uma coloração ótima para a gente utilizar em petiscos. Você pode aí misturar ele dentro da massa, liquidificando e até mesmo trazendo essa coloração amarronzada, parecida com o do chocolate, né? Claro que a gente tem a alfarroba em pó para nos auxiliar aí na confeitaria pet, mas ele fica muito bonito e ele mesmo já tem uma coloração bem intensa. Além do sabor do fígado bovino, que é ele acaba sendo muito atrativo para os pets, tá, pessoal? O fígado bovino, por que não o fígado de galinha, Carol? Então vamos falar aqui. Você não gosta do fígado de galinha? De trabalhar com o fígado de galinha? Os pets não gostam desse fígado? Não é isso, tá, pessoal? A aceitação é muito boa também do fígado de galinha. Mas o fígado bovino, além da coloração dele, ele também aí tem uma aceitação melhor para cães que têm aí um estômago um pouco mais sensível. Então, se você nunca ofereceu nenhum tipo de víscera para o seu pet, a minha indicação seria você escolher o fígado bovino. Então, o fígado bovino, ele pode ser oferecido aí como um agrado para o seu pet. Você pode até mesmo fazer forminhas de gelo com o fígado batido, né, cozido em água, liquidificado em forminhas de gelo. Ou você pode usar essa mesma base desse caldo, dessa mistura de água com o fígado bovino para fazer com gelatina, colocar em forminhas de silicone, ou então, se você ainda não tiver a forminha de silicone, você pode colocar numa forma de gelo, ou até mesmo em copinhos de café descartável, que você consegue retirar com facilidade e também oferecer para o pet. Uma ótima forma também de oferecer aí proteínas no geral, né, é você grelhar ela, fazer os cortes e já deixar porcionado, até mesmo no freezer aí por até 30 dias, já prontinho apenas para você retirar e porcionar para o seu pet. Eu sempre falo aqui que as proteínas são as preferências dos pets, tanto os cães como dos gatos, né, pessoal? Fica muito mais atrativo para eles. Claro que a gente tem muitos pets aí que adoram frutas e vegetais e comem tranquilamente sem a necessidade de nenhuma adição da proteína. Mas a proteína aí serve para esses pets que são mais seletivos, né? Onde você consegue fazer a mistura de frutas, verduras e então oferecer aí de uma forma onde eles vão achar muito saboroso. O seu pet, a costela aí tem muita gordura e ainda mais se teu pet não for acostumado, pode aí causar um desconforto muito grande. Então, carnes bovinas, como os pedaços aí, alcatra, coxão mole, coxão dura, fraldinha, acém, tá, pessoal? Todas essas partes podem ser oferecidas para os pets. Claro, no mesmo caso aqui que eu vou entrar e vou falar também do lombo suíno, da carne suína, né? Por que a gente escolhe o lombo suíno? Porque ele aí não vai ter uma peta, né? Que a gente pode utilizar o pedaço inteiro. E você não tem necessidade de retirada, por exemplo, da capa de gordura, né? O lombo ele já vem com uma capinha muito fina, diferente, por exemplo, da bistequinha, onde você compra aí com uma quantidade já maior de gordura, né? O pernil, por exemplo, ele também tem aí uma capa muito grande, o couro, né? Então, você acaba aí não compensando se for fazer apenas para os pets, tá, pessoal? Se você comprar uma peça de pernil aí na sua casa, quiser fazer um pedacinho para o seu pet, retirando um pedaço antes de temperar, ele pode ser oferecido com tranquilidade. Tanto a carne bovina quanto a carne suína, elas têm uma aceitação muito, muito grande, tá? Tanto para cães quanto para gatos. Diferente do peixe, né? O peixe, assim, ó, pessoal, falando do peixe exclusivamente, o peixe, ele é muito cheio de nutrientes, né, para os pets, mas visando aí os nossos 9 anos de mercado, tá? Vendo aí a questão das alimentações naturais, de petisco, dos pedidos, né, das preferências mesmo dos pets, os tutores acabam aí oferecendo muito mais carne bovina e carne suína. Talvez pelo costume já de dentro de casa, né? Ou então, muitas vezes, é porque o peixe, ele acaba aí causando um pouquinho de cheiro, né? Nos bigodinhos de cães que são mais peludos, por exemplo. E então, esse cheiro acaba aí
fazendo com que as pessoas não ofereçam tanto os peixes como deveriam, tá? Então, trazendo essa informação aqui, eu escolhi hoje a carne bovina e a carne suína, né? Que a gente tem aí diversos pedaços que a gente pode oferecer, além de utilizar na alimentação natural, a utilização nos petiscos é muito forte. Quem aí já nos acompanha, já viu, por exemplo, a gente fazendo um tender, né, de final de ano do lombo bovino. O lombo bovino, ele é muito... Lombo suíno, desculpa, gente. O lombo suíno, ele é muito fácil de você fazer o porcionamento para os pets também. Se você não encontra essas carnes moídas, né, você consegue fazer os cortes dela e com um processador, cortando em cubos médios, cubos grandes, em um processador, você consegue processar e utilizar essa nossa carne como se fosse uma carne moída, né? Para utilização na confeitaria pet, ela serve muito bem. Claro que ela fica com umas características um pouco de desfiada, né? Mas você consegue moldar e fazer bolinhos e utilizar em recheios, tá? E até mesmo na alimentação natural do seu pet. Para ter uma aceitação maior, até mesmo na alimentação, agora falando um pouquinho para vocês, essas carnes processadas, moídas, tanto quanto os vegetais, né, processados e moídos, faz com que o pet ele não consiga aí selecionar tanto o que vai comer na hora da alimentação natural e toda essa proteína moída ela acaba saborizando os vegetais, os carboidratos, fazendo com que a alimentação seja muito bem aceita e seja consumida por completo. Algumas vezes, alguns clientes acabam aí fazendo pedaços muito grandes de vegetais e o pet acaba conseguindo fazer essa separação, tá? Muitas vezes, quando está inserida aí no meio, ele não tem o que fazer, ele vai querer consumir, aquele vegetal vai estar saborizado com a carne, então vai trazer ainda mais sabor para os nossos pets, né? O Flocos mesmo, pessoal, mesmo sendo um cachorro de 32 quilos, ele é extremamente seletivo para comer e ele só come vegetais, frutas, se tiver inserida dentro da alimentação natural muito bem triturada ou então dentro de petiscos que levem proteína, né, e estejam aí saborizados no meio com esses vegetais, tá? Então, muitos pets não vão aceitar produtos que não tenham proteína, tá, pessoal? Isso é natural, mas ao mesmo tempo tem aí alguns que surpreendem e preferem petiscos feitos apenas de frutas e vegetais do que com uma mistura de proteína. Então, uma informação bacana aqui para vocês. Então, a gente já falou aqui 3 proteínas, né? A gente falou aqui do fígado bovino, da carne bovina e também da carne suína. Então, o nosso quarto item da lista é o frango. Tem muitas dúvidas sobre o frango, né? Que partes usar do frango. Então, falando aqui, o peito de frango, que é o mais conhecido, né, pessoal? É muito, muito fácil da aceitação dele. O frango desfiado, moído, ele é muito fácil de oferecer. E outra informação que eu quero trazer para vocês aqui também é sobre o sassami. O sassami pode ser ofertado para os pets, tá, pessoal, com o peito de frango. As outras partes do frango também podem ser oferecidas. No caso aí do seu pet ter um problema renal, em vez de você utilizar o peito de frango, né, pessoal, você utiliza aí a coxa do frango, porque ela contém menos fósforo, então ela é mais indicada aí para cães e gatos que tenham problemas renais, tá? Uma informação aqui também. Claro que quando você vai oferecer aí as coxas, por exemplo, no petisco, você retira, né, a pele desse frango para não sobrecarregar aí na quantidade de gordura, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Deixa eu voltar aqui. Olha só, o pessoal perguntando de medicação aqui, pessoal. Eu não sou veterinária, tá? Eu não vou saber responder essa pergunta para vocês. Então pode mandar ali, se vocês quiserem mandar ali no direct para a Betina dar uma olhada, tá? Eu não falo sobre medicações aqui.
Posso incluir o grão de bico? Gente, o grão de bico é um ótimo item para você inserir na alimentação dos pets. Além do grão de bico aí, você conseguir cozinhar ele e ele ser um tamanho ótimo também para oferecer, tá? O grão de bico é uma ótima opção. A gente trabalha nas alimentações naturais com grão de bico e também outros aí, né? Como lentilha, ervilha, além de outros tipos de carboidratos e grãos assim que a gente utiliza, que tem uma ótima aceitação, tá? Então, continuando aqui, falando então, já falei um pouco do frango e eu quero falar agora da proteína, né? Que é a melhor de todas, pessoal. Um super alimento ótimo para oferecer para os pets, que é os ovos. Os ovos, quais ovos? Ovos de galinha, Carol? Sim, ovos de galinha, ou então ovos de codorna, até mesmo ovos de avestruz pode ser oferecido para os pets, tá, pessoal? Claro que um ovo de avestruz é desse tamanho, então você só vai porcionar isso se você já tiver aí, né, acesso aos ovos de avestruz e for fazer pro pessoal da sua casa, né, porque um ovo de avestruz, ele é muito grande. Mas os ovos de galinha, que o pessoal aí já está muito inserido dentro disso, né? Dentro do consumo de ovos. Então esse super alimento já está na casa de todos os brasileiros. Os ovos podem ser oferecidos mexidos, cozidos, né? Até ovo pochê você pode fazer para o seu pet. A questão é, lembrando que um ovo, né, ele tem aí uma gramatura alta para você oferecer inteiro para o seu pet. Então, da mesma forma que eu estou falando das frutas aqui, todo petisco deve ser oferecido com moderação. O ovo de codorna é uma ótima opção para quem tem aí um pet pequeno, né? Que você pode fazer, claro, ovo de codorna, gente, tá? O ovo de codorna mesmo, não o ovo de codorna em conserva, por favor, tá? Esse ovo, você encontra essas bandejas, normalmente elas têm 24 unidades de ovinho de codorna. E o legal desses ovos é que você consegue fazer o cozimento deles, né? Faz o cozimento de uma parte. E esses ovos, eles podem ser mantidos na geladeira aí por 3 dias. Quando você cozinha o ovo, você não retira ele da casca, tá? Tanto o ovo de galinha quanto o ovo de codorna. Você faz o cozimento e deixa ele dentro da casquinha, dentro da geladeira. Quando você for consumir ou oferecer para o seu pet, basta você descascar e aí oferecer diretamente para o seu pet. Então é uma ótima opção, tá, pessoal? Para quem aí quer oferecer ovos ou então coloque isso dentro da sua rotina. Os ovos aí, o consumo de ovos, né, ele acontece em qualquer horário do dia aí pelo brasileiro, né? Mas, principalmente de manhã, tem esse costume aí de fazer ovos fritos, ovos mexidos, né? Então, você pode já colocar isso na sua rotina e fazer de uma maneira que você possa oferecer para o pet dentro aí da produção que você está fazendo para os humanos. No caso de um ovo mexido, basta apenas você, em vez de já colocar todos os temperos, né, dentro da frigideira, você faz os seus ovos. Você pode adicionar temperos verdes, por exemplo, como salsinha, um tomilho, né, ou então colocar um orégano, por exemplo, e colocar ele um pouquinho, retirar para o seu pet e depois finalizar colocando aí sal, pimenta, queijo, enfim, da maneira aí que você já consome. Então, os ovos é um item muito fácil de você colocar na alimentação do seu pet, tá, pessoal? Você pode aí fazer, se você tem o consumo dele cozido, você pode também, da mesma forma que a banana, né, fazer aí em lascas, cortar pequenininho para ir oferecendo. Sempre quando vocês forem inserir um petisco diferente para o seu pet, né, pessoal, não ofereça uma grande quantidade, ofereça devagarinho, ofereça um pedacinho hoje, mais um pedacinho amanhã, tá? Até ele aí ter bastante conhecimento sobre esse produto e dessa forma ele já conhecendo, é igual a gente, às vezes a gente vai experimentar alguma coisa, parece que é um bicho de 7 cabeças, né? Na verdade, eu não sou assim não, pessoal, eu gosto de experimentar as coisas mesmo. Já experimentei até um ovo milenário, quem já ouviu falar? É um ovo que é enterrado dentro de uma porcelana por vários dias. Literalmente é um ovo podre,
né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer aí e resolvi entrar nessa experiência, porque são aquelas experiências de uma vez na vida, né, pessoal? Olha só, perguntas aqui. Se eu oferecer essas coisas para minha cachorrinha, ele não come mais ração. Ela é muito chatinha para comer ração. Olha só, o que eu tô falando aqui são petiscos, né, pessoal? Se você quiser inserir ingredientes naturais, se ela já não está mais consumindo a ração, a minha indicação seria você passar por uma consultoria nutricional, tá? A veterinária vai conseguir te passar um cardápio específico para o seu pet e então você vai conseguir aí ir descobrindo quais as preferências. Você oferecer apenas um tipo desses produtos aqui que eu comentei aqui, você vai estar desequilibrando totalmente, né? No caso aí do seu animal, que pelo que eu entendi, ele já não está mais consumindo ração e você está oferecendo alguns outros itens para tentar chamar a atenção dele, né? Então, assim, quando o pet não está comendo, né, pessoal, é claro que eles têm as preferências deles. Já imaginou comer ração aí a vida toda? Então, a gente acaba muitas vezes ficando refém, né, dos pets, inserindo aí produtos para que eles consumam, acabam consumindo. Como no caso aí de ração, o pessoal acaba colocando bastante peito de frango, né? Ele separa a ração e só come o peito de frango. Então tá faltando muitos nutrientes nessa dieta, tá, pessoal? Apenas inserir ingredientes naturais não é o caminho. Claro que petiscos é muito mais fácil aí pro cão que já consome ração, né? A gente ir inserindo os petiscos, tirando os petiscos industrializados. Mas isso não é uma alimentação completa, tá, pessoal? Isso aqui é uma alimentação que deve ser oferecida aí como petiscos, então apenas 10% da quantidade total do que o seu pet consome. Então, se o seu pet come 200 gramas de alimentação natural, ele pode consumir até 20 gramas de petisco, tá? Então, só para vocês terem uma noção, 20 gramas de petisco é uma quantidade muito pequena, tá? Um pedacinho de banana e uma rodelinha do tamanho aqui de um dedinho, mais ou menos, ó, numa banana tamanho normal, ela já vai ter aí em torno de 12 a 15 gramas, só para você ter uma ideia de como é pequena essas porções aí que podem ser oferecidas, tá? Olha só, a Prince está falando que o fígado de frango é bem aceito por aqui também. Sim, a aceitação do fígado de frango, ela é muito boa, tanto quanto do fígado bovino, tá, pessoal? Mas aqui na minha listagem, como eu precisava escolher entre um deles, escolhi o fígado bovino por causa disso mesmo, né? Porque se o pet ele não consome, né, as vísceras, por exemplo, e come uma quantidade um pouquinho maior do fígado de frango, se ela já tem aí uma hipersensibilidade, né, no estômago, muitas vezes acaba aí tendo um desconforto. Então, apenas por esse motivo que eu escolhi apenas o fígado bovino hoje. Que delícia, né, poder falar aí tantas. Eu não lembro se eu falei de uma fruta aqui, pessoal, que eu vou comentar agora, que é o maracujá. O maracujá, diferente dessas outras frutas que estavam na nossa listagem aqui, ele pode ser oferecido com as sementes, tá? O maracujá tem muitos benefícios. Eles podem ser inseridos em forma de um sorvetinho, numa mistura, ou então você também adicionar dentro de massas de bolo, né, para fazer algumas coberturas no estilo de uma cobertura com cuca, daquelas farofinhas, também fica muito bacana e fica aí lindo, né, essas sementinhas dentro de uma massa ou então como decoração, tá? Então o maracujá, ele já tem essa cor tão intensa e tão bonita, também é muito fácil para oferecer. Claro que muitas vezes apenas o maracujá, né, por ser um pouquinho mais azedinho, acaba não aceitando de uma maneira tão rápida, tá, pessoal? Mas no geral aí existem vários produtos que vocês podem ir oferecendo dentro da sua casa. Pessoal, coisa mais importante que eu queria falar para vocês é assim, a gente tem, né, diversas frutas, verduras, proteínas, né, que estão aí na nossa casa. A Chave de Animais já trouxe aí muitas informações para vocês sobre produtos que podem ser consumidos ou que são proibidos ou que são tóxicos. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, sabe, sobre esse assunto, pode ou não pode, né, você tá ali às vezes numa festa, alguém quer oferecer alguma coisa pro seu pet, você não sabe se pode, se não pode. Se você tiver dúvida, não ofereça,
tá? E, mais que tudo, se vocês quiserem, manda uma mensagem aqui que a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês, né? Mas eu digo assim, nessa questão de muitas vezes a gente acaba ficando até com um pouco de vergonha, né? De uma visita ou de alguém que vai chegando e já vai oferecendo pro seu pet. Mas se você tiver alguma dúvida, fale não. Não. Porque sabe por quê, gente? Depois, às vezes, é tão difícil para você voltar atrás, assim, com o caso. A gente vê tantos casos aí de animais, de clientes que consomem em festas. Agora mesmo, na Páscoa, gente, mesmo a gente falando tanto, conversei com alguns veterinários aqui de clínicas, quantos animais foram internados aí por consumo inadequado de alguns ingredientes durante a Páscoa, tá? Seja aí bacalhau, né? Até mesmo chocolate, que a gente tanto fala, ainda tem gente que oferece, né? Ou então deixa aí de uma maneira muito fácil para o pet poder roubar esse chocolate. Então tomem muito cuidado, tá? Com esse consumo de produtos que não são apropriados para os pets. Então, muita fruta aqui. Vou falar, ó, quem não assistiu, quem chegou agora, essa nossa aula vai ficar gravada, tá? Vai aqui pro feed, então você pode rever toda ela. Então, só lembrando aqui dos itens que eu coloquei hoje, nossos 5 frutas que têm a maior aceitação. Eu coloquei banana, maçã, melancia, a manga e o mirtilo. E as nossas proteínas, o fígado bovino, carne bovina, carne suína, também coloquei aqui os nossos ovos e também o frango. Então, o único produto mais diferente que eu trouxe aqui hoje foi o mirtilo, gente. Não posso deixar de colocar o mirtilo aqui como fruta preferida e a que mais nós indicamos aí para ser oferecidas, né? Lembrar a todos que, ó, ainda tá rolando a Semana da Confeitaria Pet, tá, pessoal? Então, se você não se inscreveu, se você não viu as aulas, corre, se inscreve ali, aqui no nosso link da bio, e você vai conseguir assistir as nossas 2 aulas que já foram aí no nosso domingo e ontem à noite. Amanhã tem mais uma aula, tá? Que vai acontecer às 19h30. E no domingo, escuta só, não deixa, coloca o cronômetro aí, coloca o despertador no teu celular, que no domingo a gente vai fazer a nossa super aula, pessoal, que a gente vai trazer aí às 19 horas o Red Velvet e também vai ser a abertura da comunidade Chefe de Animais. A gente tá muito ansiosa por essa live de domingo. É sempre muito gostoso essas super lives que a gente faz, porque a gente tem aí o acompanhamento de todos vocês, então tem muito questionamento e eu adoro responder essas informações para vocês e deixar aí vocês cada vez mais afiados na confeitaria pet. Muito obrigada pela companhia, tenha uma ótima quarta-feira e amanhã, 19h30, tem mais uma aula da Semana da Confeitaria para Cães e Gatos, tá? E no domingo, 19 horas, essa ninguém pode perder, não fica gravada essa live de domingo, tá, pessoal? Então me escutem, porque daí depois que a gente faz, o pessoal vem doido ali no nosso direct, querendo de qualquer jeito assistir essa live de novo. Então, ó, já vou deixar aqui fixado para vocês. Live de domingo não vai ficar salva, tá? Muito obrigada pela companhia, fico feliz de vocês terem gostado aqui do nosso conteúdo e qualquer dúvida, se você tiver dúvida de alguma fruta, alguma proteína, algum legumes que você possa oferecer para o seu pet, manda aqui para nós que a gente vai responder para você, tá bom? Uma ótima quarta-feira a todos. Beijo, tchau, tchau!